Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O tema do nosso vídeo de hoje é constância. E o versículo é Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz: Para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Algo muito importante que devemos buscar na vida cristã é a constância. Vivemos diversas circunstâncias, passamos por várias épocas, convivemos com pessoas diferentes, mas precisamos ser os mesmos em tudo. Paulo, escrevendo para os Filipenses, recomendou a eles que vivessem por modo digno do Evangelho de Cristo e que deveriam permanecer firmes espiritualmente, com a presença do apóstolo entre eles, mas também na ausência. Nós, como seres falhos e até vaidosos, muitas vezes somos obedientes a Deus enquanto somos observados pelas pessoas, enquanto estamos sendo avaliados por alguém ou quando estamos na igreja. Mas no secreto, por vezes, somos rebeldes e quebramos a lei de Cristo. Deus, porém, nos chama a ser obedientes em todo o tempo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe quando eu era mais novo, com relação ao pecado. A gente estava conversando sobre isso e uma fala dela ficou gravada na minha memória. Seria melhor o mundo inteiro ver e conhecer o seu pecado do que Deus. Bom, basicamente o que ela estava querendo dizer é que, para mim, né, para cada um de nós, seria menos grave, seria algo que a gente sofreria menos, algo que a gente teria menos consequências se o mundo inteiro soubesse do nosso pecado, mas não Deus. Agora, o mundo inteiro pode desconhecer um pecado nosso, mas Deus conhece, Deus sabe, e Ele é um justo juiz. Isso também me faz sempre relacionar essa frase que eu lembro da minha mãe com o versículo de Hebreus que diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é justo. E ainda que o mundo inteiro soubesse do seu pecado, mas Deus se esquecesse do seu pecado, ainda não seria tão sério como o próprio Deus saber do seu pecado, porque você pode enganar o mundo inteiro, mas você não engana Deus. Agora, a partir do momento em que Deus perdoa você, ainda que o mundo inteiro te condene, você está salvo, porque Deus te justifica. Responda para si mesmo. Eu mudo em algumas circunstâncias? Eu sou diferente quando eu estou sozinho? Eu sou constante na minha busca por Deus? Ou eu sou instável? Constância aqui não significa que você é totalmente invariável. Sim, tem dias que a gente tem mais disposição de ler a Bíblia e tem dias que a gente não tem vontade. Tem dias que a gente ora mais, tem dias que a gente ora menos, tem dias que, infelizmente, às vezes a gente mal ora, mas a gente nunca vai ser totalmente estável. Nós não podemos viver numa montanha-russa espiritual. É essencial haver equilíbrio.
Interessante que eu estava para gravar esse áudio aqui, esse vídeo, e vendo ali no Instagram eu vi uma mensagem de um pastor da minha igreja, que é pastor de adolescentes, falando exatamente sobre constância. Eu vou ver se eu consigo compartilhar de alguma forma, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, esse vídeo, mas ele tá falando sobre Moisés, e ele dá o exemplo da constância de Moisés e fala que não tem como a gente esperar ter relacionamento saudável com alguém que a gente só tem um tempo de qualidade com essa pessoa uma vez no ano, 2 vezes no ano, em poucos momentos. Tem que ser algo constante. E ali ele bate nessa mesma tecla da constância. Bom, e além de a gente ter, sim, esses altos e baixos, mas a gente precisa ser constante, a gente precisa encontrar o equilíbrio na nossa vida com Deus. E a gente também passa por fases. Eu gosto de jogos e gosto de videogame. A minha esposa é muito fã do Super Mario. E por conta dela, hoje eu também sou bastante fã de Super Mario. E assim como um jogo do Mario, a vida é feita de fases. Você começa numa fase mais fácil, vai avançando, as coisas às vezes vão ficando mais difíceis, mas à medida que você passa pelas fases, o que era difícil já não é tão difícil mais, porque tem algo mais difícil mais à frente. E você sempre deve estar evoluindo e indo para a próxima fase. A questão é, você continua crescendo? Você continua caminhando a trilha da fé? Você tem se aproximado do alvo, do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Nós passamos por fases. Devemos sempre caminhar para a próxima fase. Assim como uma amizade, às vezes evolui para namoro, que evolui para noivado, que evolui para casamento. Assim também com Deus, a gente ouve falar dele, conhece ele, se entrega totalmente a ele e prossegue em conhecer a ele. A palavra de Deus diz: prossiga em conhecer ao Senhor. Na presença ou na ausência de um líder ou de um mentor, em circunstâncias favoráveis ou não, dando tudo certo ou errado, em todo tempo seja fiel. Não se abale. Seja constante. Que as pessoas que perguntam sobre nós possam sempre ouvir que permanecemos firmes. Vamos orar? Querido Pai, o Senhor conhece a minha estrutura, sabe como é o meu coração e sabe que muitas vezes eu tenho altos e baixos, às vezes eu estou feliz, às vezes eu não estou feliz, às vezes eu tenho muita vontade e disposição para fazer as coisas, tem dias que não. Eu oro, Pai, para que o Senhor me dê equilíbrio em tudo isso e me dê constância na devoção ao Senhor, no relacionamento com o Senhor, na entrega ao Senhor, Pai, que eu sempre possa estar evoluindo, crescendo, buscando cada vez mais a Tua presença e cada vez estando mais perto do Senhor. Me ajuda a ser constante. O Senhor sabe que o Senhor conhece o ser humano. Sabe que um dia a gente acorda bem, outro dia a gente não acorda bem. E eu oro, Pai, para que eu não seja uma montanha-russa emocional e espiritual, mas que eu tenha constância, que eu tenha firmeza, que eu tenha equilíbrio, que o Senhor possa gerar em mim, Pai, essa busca pelo Senhor dia após dia e que os dias sendo bons ou sendo maus,
Independente de como eu acordei, de como eu estou, de como está o meu emocional, como é que estão as circunstâncias à minha volta, Pai, que eu sempre busque ao Senhor, que eu sempre confie no Senhor, que eu sempre lembre das suas promessas, pois o Senhor é fiel, e aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Me ajuda, Deus, a ter esse equilíbrio, a estar sempre firme, a estar sempre, Pai, ouvindo a Tua voz e seguindo a Tua vontade, independente se há pessoas em volta de mim ou se eu estou sozinho, que nem é o caso agora. Eu oro, meu Pai, para que eu seja fiel, para que eu seja encontrado fiel. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.